Olá, meus queridos alunos, muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de informática no módulo de Adobe Illustrator. Galera, na aula passada a gente aprendeu algumas ferramentas básicas que eu disse para vocês que através delas é possível a gente já criar algumas coisas, né, bem legais, já utilizando elas como base. E aí na aula de hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes a respeito disso e vamos falar aí sobre algumas novas ferramentas, tá bom? A primeira coisa que nós vamos fazer aí com o Illustrator aberto, se você ainda não abriu o seu Illustrator, abra aí no seu computador e acompanha comigo, tá? Nós vamos criar um documento print, né, profile print, será para impressão, artboards uma só, o tamanho, né, size A4, units, ou unidades, centímetros. E nesse momento nós não vamos configurar a bleed, tá? Em algum outro momento faremos isso quando nós configurarmos efetivamente um documento que será uma arte para impressão de fato, tá? Nesse momento são apenas documentos de teste, tá? Então a gente não precisa se preocupar muito ainda com a bleed. É sempre bom dar uma olhadinha no Advanced ali e ver se está em CMYK, já que é para impressão, e se a resolução está em 300, no meu caso está perfeito. Vamos dar um OK e criar um novo documento em branco, tá? Na verdade, nesse momento não teria muita importância a questão do tamanho, porque nós não vamos imprimir esse projeto, apenas vamos simular um arquivo para fazermos testes e aprendermos ferramentas, beleza? Então, feito isso, vamos aí falar um pouco sobre algumas ferramentas e alguns recursos do Illustrator. E aí, galera, só para mostrar para vocês aí acerca do que nós falamos na nossa última aula, eu falei para vocês o seguinte, ó, galera, apenas com essas formas é possível que a gente já crie algumas coisas legais, né? É possível que a gente já crie algumas coisas aí concretas dentro do Illustrator, por mais que sejam recursos simples, né? Apenas formas. E aí, se vocês forem observar aqui os exemplos, ó, todos eles são compostos por formas simples, tá? São imagens, porém eu poderia transformá-los em vetores, aí poderia transformá-los em formas dentro do Illustrator apenas com aqueles recursos, tá? Então, a mais fácil de todas é a primeira, tá? A logo do HSBC seria apenas baseado em triângulos, né? Então eu utilizaria aqui, ó, o Polygon Tool, 3 pontas, 3 sides. Pronto, ó, escolhi definir um triângulo. Poderia utilizar ele aqui como base, aqui só para a gente ter mais ou menos uma noção de medida, tá? Vou tirar aqui o preenchimento, o contorno, tá? Vou deixar só o preenchimento. Na verdade, eu vou tirar os dois só para me ter uma noção aqui de tamanho. Para chegar mais ou menos no tamanho do original. Não tem problema se não ficar exatamente no tamanho, só para a gente ter uma base. Maravilha. Agora eu vou arrastar para o lado. Ou eu poderia ir fazendo todos e depois arrastar no final, né? Então eu vou girar esse segundo triângulo. Só alterar um pouquinho aqui a altura. E aí a mesma coisa os outros, galera. E aí, Vitor, como é que você está fazendo para duplicar, né? Ou criar cópias desse triângulo? Eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V normal, tá? Que a gente utiliza nos outros programas que nós aprendemos desde o Windows, desde lá do Windows, né? Ctrl+C para copiar, Ctrl+V para colar. Ou eu posso pressionar a tecla Alt, mantenha a tecla Alt pressionada e com a setinha preta eu simplesmente arrasto, ó, com o Alt pressionado e ele cria uma cópia, tá? Uma cópia exata do mesmo objeto, tá? Pra vocês terem uma noção, vou só explicar aqui rapidamente como faríamos, tá? Como faríamos objetos iguais ou similares aí
a esses que eu coloquei na tela. E aí pronto, galera, o primeiro exemplo já está feito, tá? Se eu quiser tirar aqui, ó, colocar do lado, vocês vão ver o resultado final. Olha lá, essa é a cópia, essa é a original. Ou seja, não tem mistério, né? Claro que daria para dar uma alinhadinha, acertar um pouquinho com mais calma, mas só para vocês verem como é possível, né, que vocês criem, que vocês possam criar aí novos objetos, formas ou até mesmo logos, né, baseadas apenas em forma. A mesma coisa seria essa logo aqui, ó, retângulo arredondado, triângulozinho no meio. E essa aqui é apenas elipses em um triângulo, né? Então, como eu mostrei para vocês, ó, ferramenta elipse é essa aqui. Eu ia criar elipses na cor do escudo, começando pela lá da ponta, que é vermelha, e ia colocando uma em cima da outra, galera. Não tem mistério, tá? Isso aqui eu não vou fazer até o final por conta do nosso tempo, né? A gente tem que continuar a matéria, mas só para vocês entenderem aqui, tá? E aí, galera, não tem mistério, ó. Criei mais uma. Vou definir a cor branca. Então primeiro a vermelha, depois a branca. Vou lá, vou criar mais uma copiazinha. Essa próxima também será vermelha. E assim por diante, até chegar no final, tá? Não tem mistério. Só que uma tem que ser menor que a outra, né? Então eu vou diminuindo, ó. Nesse caso eu diminuo pressionando o Alt, para que ele diminua todos os lados iguais, tá? Olha lá. Beleza, então, ó, vermelha, branca, vermelha, em seguida vem a azul, né? E depois vem aí a estrelinha. Não tem muito mistério, tá, galera? Então, muito simples e fácil aí. Já que eu cheguei até aqui, vamos fazer aí o final, só para vocês verem aí o resultado. Lembrando, galera, eu tô fazendo rapidinho aqui, só para vocês verem. Poderia ser um tom mais aproximado do azul original. Mais à frente a gente vai aprender a capturar tons de cores corretos, tá? Exatos, para que não haja erro. Mas nesse caso, só pra gente, como a gente está iniciando, só pra gente ter uma ideia de como funcionaria, ó, vou usar a ferramenta Star ou Estrela. Estrelinha de cor branca. Pronto, galera, muito simples. Como vocês podem ver aí, a gente chega perto do resultado, né? Claro que precisa de mais detalhes e um pouquinho mais de aprimoramento, mas só para vocês terem uma noção do como é possível, tá? A gente criar, através de formas, vários objetos, logos, né? Marcas existentes até mesmo no mercado, e podemos criar outras, né? Novas, que é mais interessante quanto a gente enquanto profissional, né? A gente enquanto profissional é mais interessante ainda que você possa, com a sua imaginação, criatividade e ferramentas, poder criar novas marcas, né? Que é aí que vai entrar justamente você quanto profissional, tá bom, galera? Mas só para vocês entenderem aí como funcionam essas ferramentas básicas, e que é sim possível que você faça aí coisas existentes, ou seja, objetos ou itens, né, ou marcas existentes no mercado, que são baseadas simplesmente por formas, em posições diferentes, ângulos diferentes, ou em formatos diferentes, e até mesmo consiga criar coisas novas, né, que é o mais importante quando se fala aí a respeito do mercado profissional, beleza? Então é isso aí, é isso que eu queria mostrar para vocês inicialmente aí na nossa aula, antes efetivamente de falarmos sobre novas ferramentas, beleza? Então vamos lá, galera. Com relação a novas ferramentas, nós vamos falar aí sobre alguns itens, tá? Importantes e interessantes aí que nós precisamos saber, tá? E aí, para isso, eu vou criar uma elipse. Vou criar um retângulo arredondado. E aí vai ser importante a gente colocar preenchimento ou contorno, tá vendo? Porque tá sem
tá com preenchimento branco, que é a cor da folha, e sem contorno, então não vou conseguir enxergar depois que eu clicar fora, tá vendo? Então eu vou colocar aqui cores diferentes, tá? Então aqui, ó, e vou criar uma elipse normal, uma elipse tool. E vou alterar o tom de cor, tá? Beleza, galera. Com esses objetos aqui presentes, a gente vai falar um pouquinho sobre alinhamento, tá? Vai acontecer alguns momentos em que eu vou precisar alinhar esses objetos em relação à folha ou em relação ao objeto chave, por exemplo, que é o que a gente vai falar agora, tá? Se eu quisesse, por exemplo, alinhá-los e ter certeza que eles estão posicionados devidamente em um local específico da folha, eu posso selecioná-los, tá? Eu posso fazer uma caixinha de seleção com a setinha preta, ó, Selection Tool, a ferramenta Selection Tool, e posso clicar e arrastar, ó. Dessa forma, pronto, selecionei todo mundo. Observa que está todo mundo azul, ó, com os pontinhos sendo exibidos. Significa que todos eles estão selecionados, ó. Posso tirar todo mundo da posição, tá? Também posso simplesmente pressionar o Shift e ir clicando, ó, individualmente um a um, tá? Também posso fazer a seleção desta maneira. E aí, digamos que eu queira centralizar esses objetos. Eu quero que todos esses objetos fiquem no centro uns dos outros, todo mundo fique no meio, tá? E aí eu posso escolher se ficar no meio do objeto chave, que é o objeto principal selecionado, ou se eu quero que fique centralizado na folha. Digamos que a seleção seja na folha, tá? Eu vou clicar aqui nessa opção, ó, e aqui eu vou ter três opções. Alinhar a seleção, tá? Ou seja, eles só vão se alinhar dentro dos objetos selecionados. Quem estiver fora da seleção não vai ser alinhado. O objeto alinhado ao objeto chave, ou seja, o primeiro objeto selecionado vai ser o objeto chave e os demais serão alinhados a partir dele. E alinhado a artboard, que é alinhado à folha, tá? Digamos que seja a folha, ó, alinhado a artboard, ao documento, tá? E aí, digamos que eu queira fazer um alinhamento, ó, vertical. Se eu quiser fazer um alinhamento vertical, eu clico nesse botão aqui, ó. Perdão, vertical, ó. Se eu quero que fique alinhado verticalmente, é esse ícone aqui, ó. Às vezes ele confunde mesmo, porque esse aqui, pela lógica, seria o vertical, né? Mas na verdade é esse aqui, ó, Vertical Align Center, tá vendo? É basicamente como se fosse os objetozinhos alinhados aqui verticalmente, porém o desenho às vezes confunde um pouco mesmo, tá? Vertical Center, alinhamento vertical, alinhamento horizontal. Só que faltou o outro objeto, agora ele ficou fora. Vamos de novo lá, alinhamento vertical. Olha lá, tá todo mundo centralizado no meio da folha de maneira vertical, tá vendo? Todo mundo alinhado corretamente de forma vertical. E agora eu vou fazer um alinhamento horizontal, ou seja, todo mundo vai se alinhar no centro horizontalmente, ó. Cliquei, olha lá. E aí, como vocês podem ver, ó, mais uma marca que eu criei apenas com formas. Então, se você achava que não dava para fazer nada só com formas geométricas, sim, existem muitas formas, muitas marcas que são criadas como base com formas geométricas. É claro aí que a gente tem detalhes, efeitos que nós vamos aprender no decorrer do Illustrator que vão fazer toda a diferença, mas aí, ó, já criei a base da logo aí que vocês já conhecem, da Globo, né? Simplesmente com três formas em um alinhamento, né? Na verdade, dois alinhamentos, vertical e horizontal, como vocês podem ver. E aí os dois alinhamentos que eu fiz foram centralizados, tá? Ó, eu centralizei horizontalmente e centralizei verticalmente, tá? Se eu quisesse fazer um alinhamento, ó, horizontal à esquerda, horizontal à direita, tá? A mesma coisa seria aqui, ó, vertical na parte inferior da folha, vertical na parte superior da folha
e o centralizado, que é o que a gente viu, tá? Também poderia fazer desta maneira, ok? E a outra ferramenta é para distribuição de objetos, tá? Então eu posso distribuir esses objetos de forma vertical. Tá vendo? Eles estão distribuídos na folha, cada item em uma posição da folha. E posso distribuí-los também, ó, de forma horizontal, tá vendo? E eles ficam espalhados na folha nesses ângulos e posições, tá ok? Então é mais só para vocês aprenderem também esses recursos, tá? Apesar da gente usar mais um alinhamento, existe também o recurso de distribuição que pode te ajudar aí em alguma situação que você precisa distribuir, né, de maneira igual cada objeto, por exemplo. Beleza? Outra ferramenta interessante que nós vamos ter aqui, galera, eu vou tirar eles aqui, ó, é a ferramenta de organização, tá? Digamos que eu tenha criado os objetos fora da ordem. Como vocês podem ver, eles ficam na ordem. Então eu criei primeiro esse, então esse fica no fundo. Depois eu criei esse, e esse fica na frente desse. E esse, por último, fica na frente de todos os outros dois. Isso porque eu criei esses objetos na ordem, tá? Mas digamos que eu não tenha criado esses objetos na ordem. Eu tenha criado de uma ordem inversa, tá? Eu criei esse aqui primeiro, aí depois criei esse aqui, aí depois criei esse aqui. O que vai acontecer quando eu centralizar? Deixa eu selecionar todo mundo, ó. Como vocês podem ver, vai dar errado. Não vou conseguir ver todo mundo porque esse aqui está tampando esse e esse, por sua vez, está tampando esse, tá? Então, o que acontece é que eu acabo não chegando ao resultado que eu desejo, tá? E aí, como que eu posso fazer nesse caso para solucionar este problema? Vou utilizar uma ferramenta chamada Arrange, galera. O que seria o Arrange? Uma ferramenta chamada Organizar, tá? Se você tiver com o Illustrator em português, você vai achar a ferramenta chamada Organizar aí no Illustrator e você vai aprender a mudar a posição dos objetos, tá? Então, por exemplo, se eu quiser trazer esse objeto para frente, eu vou usar no comando Arrange. Vou clicar no objeto com a setinha preta, vou clicar com o botão direito do mouse sobre ele e vou dar um comando Arrange ou Organizar, tá? E vou dar um comando, se eu quiser jogar ele para frente para ele ficar no topo, que é o caso, né, ele ficar como o primeiro dos objetos em questão aqui no exemplo, eu vou dar um comando Bring to Front, tá? Se eu der o comando Bring to Front, ele vai passar na frente de todo mundo, vai passar na frente desse e desse vai ficar na frente, tá? Então, nesse caso foi perfeito, né? Era justamente o que eu precisava. Beleza? Nesse caso aqui, o Bring to Front não vai servir, ó. Se eu der um comando Arrange, Bring to Front, o que vai acontecer? Ele vai ficar na frente da bolinha, e aí não é o certo, né? A bolinha, ela não tem que ficar atrás desse aqui, ela não vai aparecer na verdade, né? Não é a ordem correta. Então, nesse caso, qual é o comando que eu poderia utilizar para resolver este problema, tá? Deixa eu voltar aqui o zoom. Você vai usar esse comando aqui, ó. Seleciona o objeto, sempre seleciona ele com a setinha preta e vai dar o comando Arrange Bring to Forward, tá? Esse comando aqui, Forward, ele vai apenas pular um objeto. Então, se esse objeto está atrás desse, esse por sua vez vai subir para cá, vai ficar na frente da elipse maior. Ele vai pular um objeto por vez, tá? Então, Arrange, ó, vai dar um Forward. Você vai ver, ó, que ele vai pular apenas a elipse grande, tá? A elipse menor continua na frente no lugar correto, ok? Do jeito que deveria ser. A mesma coisa acontece o inverso, ó. Caso eu queira voltar apenas uma etapa, posso usar o comando Send Backward, tá vendo? E aí o Backward vai jogar ele para trás, uma etapa apenas, tá? Então Forward, uma etapa para frente, Backward, uma etapa para trás, ok? E o Back é para você voltar tudo, tá? Então jogar esse para frente, digamos que eu tenha colocado errado, eu vou jogar ele totalmente para trás, então vou dar um Back, ok?
Como eu quero pular uma etapa apenas, eu vou dar um comando forward, ok? E aí sim, agora os objetos estão novamente na ordem. Selecionei todo mundo, centralizar, centralizar, centralizar vertical, centralizar horizontal, tá vendo? Dessa forma e desta maneira, tá? Um outro comando bem interessante que vai ser importante pra gente quando nós começarmos a elaborar a arte em si, tá? Eu fiz uma logo, né? Eu fiz o objeto em si, que vai ter algumas camadas, né? Que basicamente são os locais aonde os objetos ficam armazenados, tá? Cada um em seu lugar. É interessante que eu saiba bloquear ou agrupar esses objetos, tá? E aí bloquear e agrupar são dois recursos diferentes. O bloquear, galera, ele vai servir para você travar o objeto no lugar onde ele está, tá? Se você não quiser deixar ele sair do lugar, em alguns momentos isso vai ser bem importante, a gente seleciona todos os objetos e dá esse comando aqui, ó, Object Lock Selection. Observe que tem um atalho, ó, Ctrl 2. Sim, funciona. Se der um Ctrl 2 ele faz a mesma coisa, tá? Ó, se eu der um Selection agora, ó, lá, eu não consigo mais mudar o objeto de lugar porque ele está travado, ok? Então é um comando bem interessante para não acontecer de por acaso você movimentar o objeto sem querer, tá? E outro comando, ó, vou desbloquear utilizando aqui, ó, mais uma vez o Object. Só que agora o comando, ao invés de lock, é unlock, tá vendo? Ó? E o atalho é o Alt Ctrl 2. Pronto, desbloqueei. Todo mundo agora solto. E um outro comando é o comando agrupar, tá? Que vai acontecer na seguinte situação. Eu não quero bloquear ele de movimentar, mas eu quero que todo mundo se movimente junto. Ao invés de esse se movimentar separado desse e desse, eu quero que todo mundo se movimente junto, que isso aqui vire uma coisa só. Pelo menos nesse momento. Então eu vou selecionar todo mundo, fazendo a caixinha de seleção ou pressionando Shift, e vou utilizar o comando Group, tá? O atalho é o Ctrl G, funciona perfeitamente também. Então a partir desse momento ele não vai bloquear, mas ele vai mover todo mundo junto, já que é uma coisa só, tá? Para mim não perder os objetos da posição correta, ok? Bem, galera, essas foram as ferramentas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Próxima aula nós vamos aprender um novo conteúdo. Com certeza muita coisa nova vem aí pela frente. Fiquem atentos e a gente se encontra na próxima aula, beleza? Tchau, tchau. Um grande abraço e até lá.